Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. E aquele mesmo bafafá de ontem continua. Parece que o Brasil está numa... Vocês lembram quando o então candidato à presidência da República reclamou que tentaram matá-lo jogando bolinhas de papel? O José Serra, o senhor lembra esse que nunca conseguiu ganhar nada? Pois é, lá no Congresso está a guerra de bolinha de papel dentro do PSL. Continua aquela história, a briga, se o presidente do partido é o delegado ou o embaixador, que talvez não seja mais embaixador. Porque o pai dele, que está lá no Japão, todo embecado, vocês viram hoje? Ele apareceu lá na TV Senado, lá todo embecado, cheio de medalhas aqui, com a faixa presidencial. A gente olha aquilo ali perto daquela coisa tão grave que os japoneses têm. Dá medo do presidente do Brasil soltar uma piada lá, né? E fazer vergonha pra gente, falar alguma coisa da esposa do imperador lá. Tomara que ele não fale nada, embora eles não entendam português, mas sempre aparece alguém para entregar. Porque é a mesma guerra de bolinha de papel. E a gente aqui esperando as praias cheias de óleo. Por quê? Porque o governo federal acabou com as agências, com quase todas as agências especializadas no Brasil. A que monitorava o litoral para prever, para tentar combater coisas desse tipo aí, ele acabou, eram 2 agências. E agora? O povo está se juntando. O óleo chegou lá no Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo, para os baianos, é o equivalente a Barreirinhas para nós. É o 2º maior destino turístico da Bahia. Vocês já pensaram quanto pode ser perdido se esse acidente se prolongar por mais tempo? E até hoje não disseram para a gente de onde vem o óleo. Parece a mesma batalha de comadres. É de um navio que estava fazendo troca em alto mar. Aí vem, não, é da Venezuela. A gente está cansado. Hoje nós vamos falar de coisas desse tipo, ou coisas que deveriam estar combatendo esse tipo de coisa. Dando prosseguimento ao programa de ontem, que recebemos o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, o Davi Teles. Hoje a gente fala um pouco mais especificamente, porque nós recebemos um cientista, um pesquisador, que é professor da Universidade Federal do Maranhão. Recebemos o professor Lívio Martins. Professor, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado, né? Boa noite a todos. Natanael Júnior. É isso aí. Ainda bem, né, Geraldo? Ainda bem aqui para o Maranhão, né? Aqui tem óleo. Que não foi, né, tão atingido quanto as foi outras menos. Praias aí. Mas eu estive em Monte São Paulo, né? Realmente é um lugar maravilhoso, né? Que com essa mancha de óleo ali você vê, Geraldo, né? É um negócio complicado. Feio aquilo. E depois de tantas toneladas chegando mais, a gente não sabe nem ao certo quanto. Assim, eu fico pensando se não foram ali um pouco fora ali dos limites ali das águas internacionais para ver onde é que está esse óleo, né, de onde é que está vindo tentar conter em alto mar. Então, antes de você concluir, Nathan, deixa eu explicar para o senhor e para a senhora, que quem não sabe, como é que é. Existem alguns países que têm os tais dos embargos econômicos, né, Natanael? A Venezuela, por exemplo, os Estados Unidos não deixam eles fazer comércio com quase ninguém, e se alguém fizer comércio com a Venezuela, vai ser criminalizado e sofrer sanções. Vocês lembram quando prenderam aqueles 2 navios lá no porto de Paranaguá, que não queriam abastecer os navios iranianos? Pois é, o Irã é outro país que sofre embargos. Aí como é que esses países fazem? Eles pegam os grandes petroleiros, enchem de petróleo na Venezuela e, para não ir entregar petróleo nos portos e para os países não serem penalizados, eles fazem a troca desse óleo em alto mar, de um navio para o outro. E essa, Natanael e professor Lívio, é uma das desconfianças de que tenha ocorrido esse derramamento de óleo. Ou seja, é
vindo de uma atitude criminosa. E uma atitude criminosa para burlar o tal do embargo econômico. Para vocês terem ideia, por exemplo... É outra atitude criminosa. Outra atitude criminosa. Eles não deixam entrar... O Israel, o país Israel, não deixa entrar remédio na faixa de Gaza. Eles não deixam os navios entrar com remédio, com comida. Por isso que o povo lá está morrendo de fome e morrendo de gripe. Sim, Natanael, era essa a explicação que eu deveria ter dado logo no começo. Né? Então, assim, quem se ferra é o pobre coitado do pescador que está lá, a gente que quer ir na praia. Por quê? Porque o magnânimo, né, Estados Unidos, aí, o qual o nosso presidente, né, é totalmente manipulado. Bate continência. Né, embarga, né, cara que precisa do petróleo lá em outro país, né, faz essas gambiarras aí e ferra um país que está aqui e o presidente ainda quer jogar a culpa na Venezuela, tenho quase certeza, né? Pô, quase certeza. Vamos colocar o professor Lívio nessa. Professor, não é exatamente a sua área, mas o senhor, como homem de ciência, de pesquisa, já era para ter descoberto a origem desse óleo. O senhor não acha? Essa questão do óleo está muito complicada, né? E a ciência já mostrou exatamente qual o ponto de derramamento do óleo, né? Logicamente que isso é uma investigação, porque, como você falou, são navios que eles chamam piratas, mas na verdade exatamente. São navios raspados, né? Isso. Então, e que as imagens satélites mostram esses navios, né? Então tem como resgatar tudo isso e saber realmente qual navio que foi, da onde ele veio e para onde ele foi. Né? Então tem como fazer isso, né? Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, né, recentemente já apresentavam, olha, vai chegar mais uma leva de óleos, né? E o governo, infelizmente, não deu uma certa atenção. Algumas imagens da Marinha não mostravam isso e nós vimos recentemente, né, nessa última semana, na verdade, no final de semana, chegando realmente essa leva, né? Eu acho que falta um pouco o governo ouvir mais a ciência, né? E a gente tem muito a contribuir nas universidades, nos institutos de pesquisa, contribuir para, pelo menos, minimizar isso ou resolver parte disso, né? A própria biotecnologia tem como minimizar esses impactos. Né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa dentro da sua área específica, que o senhor é de veterinária, né? Porque causa uma poluição enorme na água. Embora o mar seja uma quantidade enorme, mas isso não pode afetar a vida marinha, professor? Não de forma mecânica e direta, como está matando tartaruga, matando golfinho. Agora sim, não pode envenenar a água e causar uma morte em grande quantidade? A gente tem que tomar cuidado em dois pontos, né? A gente também não pode alarmar a população de uma forma assim para que se recuse todos os alimentos, né, vindo dessas águas. Mas, né, a gente necessita de um acompanhamento e uma observação, né? Principalmente os bivalves, né, que é como sururu, que a gente consome muito, né, ostra, né, que eles filtram a água, eles podem acumular mais compostos tóxicos e aí sim ser prejudicial, né? Também peixes, então os peixes podem contaminar, estarem contaminados e a alimentação para a humana contaminar, no caso, o humano, né? Por isso que na veterinária, na medicina veterinária, né, eu particularmente não gosto de diferir a saúde animal da saúde humana, porque tudo é saúde, né? E tudo é vida, né? E tudo é vida, né? Então, se eu estou tratando melhor um boi, né, eu estou tratando melhor um alimento para o humano, né? Se eu uso menos compostos, né, tóxicos para o boi, eu também estou prevenindo a pessoa que está tratando, que é um humano, né? Então é um conceito que na ciência a gente chama de One Health, né? Uma saúde única, né? Que tudo é saúde. Se a gente está falando de saúde vegetal, a gente está falando de saúde humana, né? Então está tudo interligado, né? Então a gente não pode pensar que um derramamento de óleo desse não vai afetar o humano indiretamente. Vai afetar sim, vai afetar a fauna, as relações ecológicas de peixes, diferentes tipos de peixes, algas, isso vai ser impactado e isso vai minimizar, né, a quantidade de peixes e, como o Natanael falou, né,
vai diminuir também o volume de recursos para o pescador, né? Então está tudo interligado. O senhor acha que estão tirando o corpo fora disso, professor? Porque nós não vimos muitas manifestações assim a respeito desse óleo. Será que as pessoas estão escondendo alguma coisa? Lá no meio dos pesquisadores está rolando alguma coisa? Eu particularmente não tenho um conhecimento profundo, porque não é isso, né? O pessoal da oceanografia aqui tem mais dados para te falar sobre isso, né? Até tem professores que trabalham com cálculos, né, de correntes, que pode informar melhor, né? Então eu não seria a pessoa indicada para falar isso, né? Mas o que a gente vê primeiro, como foi não focal, foi em toda a costa do Nordeste, isso dilui muito, né? Dilui o óleo, mas também, né, dilui também a resposta, né, das pessoas. A responsabilidade, né? E isso dificulta muito também para o governo. Certo. O que a gente vê é que o governo federal ele tem tido algumas ações benéficas, mas algumas ações retardadas, né? Isso parte por causa da extinção de 2 comitês que existiam, que esses comitês praticamente eram de baixíssimo custo, né? Então, por exemplo, eu fazia parte de um comitê que foi extinto também, mas no Ministério da Agricultura, né? E a única coisa que eles pagavam era uma diária de hotel e uma passagem para eu ir lá, né? Porque eu sou funcionário público, então não me pagavam nada, né? E tá certo de ouvir pesquisadores, né? E com um custo baixíssimo para assuntos pontuais e de extrema necessidade para o Brasil, né? Então, a economia foi muito baixa, né, para o que era o comitê, né? Então isso é importante ser falado. E a segunda coisa é que esse comitê, sim, ele não teria uma ação imediata, mas só que ele teria um plano e uma discussão com os especialistas de forma mais imediata, né? E isso foi desfeito, né? Aí a gente fala, mas os comitês como um todo, né, consistiam de muito recurso, né? Então a gente tem que ver e o quanto de recurso, o impacto disso para o turismo, para a pesca, né? Então a gente tem que avaliar, uma discussão, né? O tamanho do Estado, né? Então vai para uma discussão maior ainda, qual o tamanho do Estado que a gente quer, né? Então ele pode ser o mínimo, mas o mínimo que não interfira na qualidade dos serviços públicos, né? Então isso é muito importante ser falado. Certo. A gente faz a nossa primeira parada e volta já com o professor Lívio Martins. Voltamos com os analistas. Hoje continuamos falando em ciência e tecnologia. Hoje recebemos o professor Lívio Martins. Natanael. Não, só pontuar uma coisa, prestando atenção, o professor estava falando, que o custo é tão baixo, Geraldo. Uma diária de hotel e uma diária, né, podia ser pago com cartão de crédito presidencial de 4,5 milhões aí, que aumentou a conta, né? Então, presidente, né, vamos ter um pouco mais de sensibilidade, porque quem está tomando na cabeça somos nós. É verdade. Professor, e o Instituto aqui a Ciência e Tecnologia, como é a produção da secretaria, como é que o senhor é o responsável pela área de biotecnologia, né? Isso. É uma coordenação, no caso, né? Na verdade, o Instituto Estadual de Ciência e Tecnologia, né, é uma junção de pesquisadores, são mais de 100 pesquisadores do Estado, né? UFMA, da UEMA, do IFMA e do Unicelma, tá? E o principal objetivo do IST, que nós chamamos, é aglutinar os pesquisadores e maximizar os recursos públicos, tá? Então, é inadmissível a gente ter 2 equipamentos de 1,5 milhão, 2 milhões no Estado, sendo que a nossa rotina de pesquisa e de utilização desse poderia ser só em uma dessas instituições, né? Então, e além disso, nós temos expertises complementares, a UFMA com o EMA, o EMA com IFMA, IFMA com Unicelma, são expertises de pesquisadores complementares.
O que nós fizemos foi aglutinar isso dentro de um instituto, né? Esse instituto congrega todos esses pesquisadores e otimiza esses recursos públicos que possa vir, né? E também uma rede de colaboração de pesquisa. Especificamente, né, eu coordeno o ISCT Biotecnologia, né, que trata sobre desenvolver produtos, né, ou processos a partir de algum organismo vivo, né? Então, a cachaça é um produto biotecnológico, né? O álcool, né? A tiquira, que está na moda agora, né? É um produto biotecnológico, né? Então, a cerveja, né? O pão, tudo isso são produtos biotecnológicos, né? O queijo, né? Então, são produtos biotecnológicos. Que podem ser melhorados através de pesquisa, né, professor? Sim, Enriquecidos. com certeza. Eu conheço vários pesquisadores que trabalham com o melhoramento, por exemplo, de cultivares de fungos, né? Que melhora a qualidade da cachaça, ou então melhoramento da flora que dá uma melhor cerveja. Tudo isso é uma pesquisa de extrema importância, né, para o nosso dia a dia, né? Então, melhor qualidade de pão, né? Tudo isso são produtos biotecnológicos. Aqui no estado, a gente tem um forte mote em produtos naturais e em saúde e produção animal. Então, por isso que o nosso ISCT Biotecnologia tem essas duas unidades básicas, né? A utilização de produtos naturais, né? Que começou há décadas atrás com a professora Terezinha Rego, né? Então, o ISCT vem trazer essa expertise, né? Que a professora Terezinha Rego, durante muito tempo, né? E até hoje trabalha, né? Vem trazer e congregar mais pessoas de diferentes áreas, né? Então a gente tem pessoas desde a física, química, né? Informática, né? Até biólogos, farmacêuticos, veterinários, né? A interdisciplinaridade não se foge mais dela, né, professor? Não se foge, e a gente não pode correr, né? Não pode deixar isso de lado, né? É muito difícil às vezes a gente saber conversar, né? Então vem um físico e começa a falar, opa, peraí, mas isso daqui, então às vezes a gente tem que estudar, e isso é um processo. E o ECT vem para isso, vem para congregar, e à medida que a gente vai passando os anos, a gente vai tendo uma mentalidade e de desenvolver, né, produtos, né, a partir de várias linhas diferentes de conhecimento, juntando tudo. E o importante é desenvolver um produto biotecnológico, produtos, na verdade, biotecnológicos, e com isso gerar renda, né? Então a gente fala de biotecnologia, a gente fala de geração de rendas, né, de geração de renda. Então vem uma pessoa, a gente desenvolve, por exemplo, um produto natural com uma planta específica. A gente tem que ter a pessoa que plante essa planta, né, essa espécie vegetal. Tem uma pessoa que colhe, tem uma pessoa que faz esse extrato. Uma rede produtiva e completa, uma né? cadeia produtiva uma cadeia, completa, isso. Né? Então isso é muito importante. No que tange aos animais ali, a gente sabe que o Maranhão não tem muita tradição daquele gado confinado, né? Aquele gado... Isso. O contrário, né? É só Nelore. É só aberto ali. Teve também o foco de búfalo na Baixada ali, que muito se discutiu, que era prejudicial ao ecossistema da região. Como é que está isso realmente, essa divisão? Como é que está o Maranhão? Está pensando no futuro ou vai continuar nesse sistema, professor? Sim, vamos lá. A bovinocultura maranhense, ela tem chamado a atenção a nível nacional e internacional, tá? Ela vem crescendo muito nos últimos anos, tá? Então é até oportuno, porque essa semana também é a Expoema, né? Então está acontecendo a Expoema junto, né? Aqui, está tudo junto, né? O Maranhão acho que só perde para o Mato Grosso hoje em dia, né? Em criação? Ou... Não, a gente está se eu não me engano, em 9º lugar, tá? Em 9º lugar. Mas se a gente pegar há 10, 20 anos atrás, né, o nosso crescimento é enorme, tá? E um crescimento com qualidade, com um produto de qualidade, né? Logicamente, quando você falou confinado, o nosso gado realmente não tem esse padrão de confinamento, né, que a gente coloca, né, para quem não sabe, em 1 hectare, né, mais ou menos um campo de futebol, aí coloca 50, 70 vacas, né, 50, 70 animais, né? Então a gente não tem essa cultura, e isso por um lado é bom, tá? Porque esse animal confinado, ele necessita de um volume maior de ração, e se tem um maior volume de ração, você produz mais metano, né? Por incrível que pareça, o arroto
e o peido do bovino é importante. Colabora. E as fezes, a urina, né? É um pacote completo de poluente, né, professor? Exatamente. Entre produz aspas. esse metano e isso... metano é um dos gases do efeito estufa, né? Então, o nosso gado a pasto é muito bom, tá? Então, isso... É autossustentável, né? Exatamente. Ou é um pouco mais autossustentável, né, professor? Atualmente, a gente tem fazendas no Maranhão já que se preocupam até com a quantidade de carbono emitido. Então, a gente tem fazendas carbono neutro, tá? Então, qualquer produção de metano, ela é retirada com a plantação de árvores. E isso dentro do manejo dos animais, né? Então, isso é muito importante. Nos últimos anos, a bovinocultura maranhense vem crescendo muito, né? Então, se eu não me engano, é o 3º ou 4º estado que, em percentual, que mais cresceu nos últimos 10 anos, tá? E tem muito espaço ainda para crescimento. Entretanto, a gente tem vários gargalos, tá? E entre eles é o que eu trabalho, que é justamente os parasitos, né? Então, vermes, carrapatos, né? Que causam para a produção pecuária maranhense 1,4 bilhão de reais por ano, tá? Esse é o que deixa de ganhar, prejuízo. É o que deixa de ganhar o produtor e o estado do Maranhão por ano por causa de carrapato, moscas, bicheiras. 1 milhão e né? 400 mil? 1 bilhão? Bilhão É muito e 400 dinheiro. milhões. É um volume, quando a gente colocou isso, todos os dados científicos, né? Então, quando a gente colocou isso, E mais, esses dados, tem algumas coisas... Não vamos colocar isso porque a gente tem dúvida que possa acontecer. Então, a gente retirou. Ainda a gente sabe que esse dado é um dado relativamente baixo, né? Couro, a gente tem em Ribeirãozinho, né? Um dos maiores polos coureiros do Brasil, né? E o nosso couro é de baixa qualidade porque muita lesão de carrapato, né? De mosca dos chifres, que nós chamamos, de bicheira, né? Então isso se perde muito e isso não é contabilizado, né? No estado. Mas esse é um problema ambiental, ou seja, é natural na nossa região ou tem como melhorar isso aí? Logicamente que tem como melhorar, com assistência técnica, né? Desenvolvendo manejos com ciência e tecnologia, né? Com novos produtos, né? Produtos naturais, e é isso que o IECT Biotecnologia vem propor, né? Então, a junção eu sou professor da UFMA, mas eu não represento apenas a UFMA, eu represento o UFMA, o EMA, IFMA, o Unicelma, né? Isso é importante, a junção de todas as instituições e não a competição, tá? Mas a junção de todos para a gente dar uma resposta mais rápida, né, aos produtores e também uma resposta científica, né, e de melhoria para toda a população. Certo. Fazemos mais uma paradinha e voltamos já já. Voltamos aqui com os analistas e estamos falando aqui de produção, de ciência, tecnologia, de desenvolvimento. Contamos com a presença do professor Lívio Martins, um ilustre filho de Brejo. Né, professor? Outro dia nós fizemos uma rodada aqui com pesquisadores, professor, e alguns falaram que o Estado, não o Estado do Maranhão, o Estado de maneira geral, não aproveita o que é produzido na academia. O senhor que está meio que nos dois lados, né? O senhor concorda com isso? Esse papel está melhorando? Sim. A comunidade como um todo, ela tem que ver a parte científica, né? E os pesquisadores têm que ver a parte da comunidade. Eu acho que durante muitos anos, os pesquisadores tiveram uma oratória um pouco descolado da comunidade, né? A verdade é essa, né? Então, a gente era muito preocupado e cobrado por fazer pesquisa de alta qualidade, qualidade internacional, mas sem uma aplicação, tá? Hoje em dia já está mudando, a ciência básica é importante, mas também essa ligação da ciência básica com a ciência aplicada é mais importante ainda, porque vai gerar, né, riqueza para o Estado como um todo, né? Ainda não está sendo aproveitado como deveria. Como poderia também, né? Mas eu acho que iniciou uma mudança de mentalidade já dentro da comunidade científica, como também dentro da comunidade de uma forma geral, tá? É lógico que a gente necessita de uma aproximação dos empresários, né?
junto com a academia e que essa conversa seja mais salutar, tá? Então, no IACT Biotecnologia, a gente busca isso, essa conversa com empresários maranhenses. Entretanto, a gente ainda sofre algumas dificuldades no nosso estado, como um simples ponto, né? Que é um representante de pesquisa e desenvolvimento em indústrias maranhenses. A gente, às vezes, não tem, e a gente fica conversando, às vezes, direto com o proprietário, às vezes com o técnico, mas que esse técnico não tem o mesmo pensamento do proprietário, né? Então, a gente acaba não tendo condições de conversar com a indústria maranhense e com os empresários maranhenses, né? Então, muitas vezes eu converso com empresários de multinacionais, de fora do estado, né? Mas dentro do estado ainda tem uma certa dificuldade disso, né? Dessa conversa. Parece que está faltando um elo aí, né, professor? Que elo seria esse? Tá, esse elo a gente tenta derrubar isso via construir, né? Uma ponte, né, sobre até, não é um elo normal e fácil, uma ponte normal e fácil de ser feita, né? Tanto é que isso a gente chama de Vale da Morte, tá? Que é justamente, a gente tem a tecnologia, mas a gente não tem como levar isso até a comunidade, até um produto final, tá? Então isso é conhecido no mundo inteiro como Vale da Morte, né? Isso que se passa aqui no Maranhão... Não é um fenômeno só do Maranhão, só do Brasil. Não é. Ou seja, a tecnologia é desenvolvida, mas fica lá no cofre. Fica lá no cofre, né? Muitas vezes porque nesse exato momento ela é muito cara, né? Muitas vezes porque nós, pesquisadores, começamos e não pensamos em custos, né? Então tudo isso o IACT Biotecnologia está tentando trazer indústrias, né, para conversar com pesquisadores e pesquisadores conversar com o empresário. Olha, como que a gente pode mudar, né? Agora, isso é um processo lento ainda, né? Então, a parte regulatória, então a gente tem que não é apenas desenvolver a tecnologia, a gente tem que registrar essa tecnologia. E esse registro é muito difícil e muitas vezes a gente não tem especialistas na parte regulatória, tá? Eu vejo muito sobre isso e é demorado também, né? Muito demorado. Professor, me diga uma coisa, o senhor falou que nós tivemos um aumento imenso no nosso rebanho, nós estamos falando de que quantidade e qual o destino dessa produção do Maranhão? O Maranhão, ele tem aproximadamente 8 milhões de bovinos, né? Então a gente tem mais boi do que gente, né, no estado. Dá mais de um boi para cada um. Cadê o teu, Natanael? Tá lá em São Bento? Tá não. Eles devem ter milhares, né? Né? Então, o nosso rebanho praticamente todo é para produção de carne, né? Sim. Então, rebanho de corte, o Nelore, né? Que é muito rude, né? Muito rústico, né? E que é adaptado à região tropical, tá? Então, o Nelore, ele tem hoje um acabamento muito bom. Ele é um bovino indiano, de origem indiana, né? É um zebuíno que nós chamamos, né? Então, por isso que ele tem um cupim. Então, você chega na Europa, você não consegue comprar cupim. Né? Coitado dos europeus, não come um cupinzinho, manteiguinha. Pois é. E como ele tem esse cupim, ele é um zebuíno, né? Ele é de região tropical. Então, por isso, ele é adaptado à região tropical. Quando a gente pega um gado europeu, né, um taurino que nós chamamos, ele é de região temperada. Então, por isso que aqui no Norte estado, e Nordeste. Norte e Nordeste, a gente tem mais zebuínos. E o Nelore é uma raça muito boa para isso, tá? E hoje a gente tem teve um melhoramento genético do Nelore muito bom, e com isso a gente tem um acabamento muito bom do Nelore. Então a gente tem um Nelore, um bovino de genética muito boa, né, no nosso estado, né, e no nosso país de uma forma geral. Né? E essa carne é consumida o quê? No Maranhão, no Brasil? No Maranhão, principalmente Maranhão, né? Então a gente tem que ver a geopolítica também internacional, né? Por exemplo, se prosperar aquele acordo entre Mercosul e União Europeia, que está na Berlinda. Isso. A gente vai estar numa posição muito estratégica, já que a gente é um dos pontos mais próximos da Europa, tá? Então, frete vai ser muito mais barato, tá? Então, essa é uma geopolítica que a gente pode começar a se preparar para exportação
de carne, né, para esse mercado europeu. Logicamente que isso vai depender muito, né, não está fácil, de né, acordos, de muita né, política. mas isso é um ponto que a gente tem que levantar hoje, porque essas certificações para exportação não são fáceis, né? E a gente tem melhorado nos últimos anos, mas a gente necessita ainda de algumas melhorias. Aquela exportação de gado vivo não deu certo, professor? Sim, já foi se eu não me engano, esse ano ainda vai mais um lote de gado, tá? Tá saindo muito gado pelo Pará, tá? Então teve uma parada e agora só gado paraense, mas está indo também bovinos daqui do Maranhão saindo pelo porto lá do Pará. Guamá. Suape é em Pernambuco. Como é o nome? Da Baía do Guamá ali, né? Isso, né? Então está saindo pelo Pará, mas um volume muito pequeno. Quando sai pelo porto de Itaqui, logicamente, o volume de gado maranhense é muito maior, né? É um mercado interessante, um mercado que está crescendo muito do gado em pé, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? No Pará, por exemplo, eles estão exportando bezerro desmamado, o que não é bom para a gente. Tá? Exato. Principalmente porque agrega pouco valor, né? Agrega pouco valor e sanitariamente é muito delicado, que a gente está mandando um bovino para ser criado. Né? Se tiver alguma doença, isso impede a exportação de todo o país. Né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas como foi a saída aqui pelo porto de Itaqui, de gado já terminado, que chega lá, vai ser abatido, essas condições sanitárias, lógico que tem que ter toda proteção sanitária, né? Mas só que ele vai ser abatido. Então... não dá tempo de ficar doente. Não dá tempo, né? Eu queria até perguntar, professor, como é que é esse negócio que o gado aguenta vários dias e tal? Sim, aguenta. Não precisa de nenhum... Não, esse navio, tem toda a alimentação, toda uma adaptação que tem, né? Então, mas aguenta bem. Sim, dentro de todos os cuidados. Do cuidado. Não é colocar um gado dentro do navio assim não, né? Então, por exemplo, tem uma fazenda, né? Que aqui é em Matões, que ela prepara todos os animais, ela muda a alimentação para a alimentação que eles vão receber no navio, para não ter essa mudança nem de alimentação, tá? Então o embarque é todo feito no mesmo dia, né? Então tem alimentação, tem as baias dentro dos navios, né? Então tudo para ter um bem-estar do animal também. Quantos bois em média vão no navio desse? Olha, eu posso estar enganado, mas em torno de 10, 12 mil cabeças. Tá? Eu posso estar enganado, que eu não trato literalmente com isso diretamente, mas é mais ou menos isso. Professor, então vamos fazer uma chamada para a semana, né, que começa hoje, né? A abertura é hoje. Como é que vai ser a participação sua lá? Exatamente. O IACT Biotecnologia está com um stand, né, lá na semana, então convido a todos, né, para irem visitar o nosso stand do IACT Biotecnologia, conhecer mais sobre o IACT Biotecnologia, conversar com pesquisadores, né? Conhecer sobre as linhas de pesquisa que nós temos, né? Então, não é apenas de parasitos, né? Mas a gente trabalha desde com outras doenças de animais ou doenças humanas, bactérias, vírus, né? Então, a produção animal, criação de peixe, criação de caprinos e ovinos, né? O IACT Biotecnologia é bem amplo nesse sentido e a gente está à disposição lá no stand, né, para conhecer, para a comunidade como toda conhecer o que é o IACT Biotecnologia, o que já vem sendo produzido, né, pela biotecnologia maranhense, né, e também o que a gente pode fazer a mais para a comunidade, né, para toda a população maranhense e brasileira. Pois então, muito bem, professor, muito obrigado pela sua presença e venha mais uma vez aqui falar mais pra gente desse trabalho que pode melhorar muito o Maranhão, né, Natanael? Afinal de contas, é muito boi. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço. E você? Vamos nessa. Vamos lá. E o senhor e a senhora, muito obrigado. Amanhã nós vamos discutir mais especificamente o nosso município, vamos discutir IPTU, vamos discutir transporte, tudo que diz respeito à nossa comunidade. Nós vamos receber o vereador Honorato e o presidente da
da MOB, o Lawrence Mello. Amanhã, até lá.